O primeiro ano do governo Lula foi marcado na área de infraestrutura pelo lançamento do PAC 3, o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo reconhece que o desafio do novo PAC é evitar erros das edições passadas do programa, que resultaram em paralisação de obras. Segundo o Tribunal de Contas da União, no final de 2022, o Brasil tinha aproximadamente 8.600 obras sem conclusão, o que representa quase 40% dos contratos pagos com recursos da União. Para fazer uma avaliação da infraestrutura do Brasil em 2023 e o que esperar para 2024, estamos recebendo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professora de Direito Administrativo da UFMG, Cristiana Fortini. Professora Cristiana, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Obrigada pela presença, professora. Pois não, cara. O olhar que a senhora tem para 2023 na área de infraestrutura, professora, houve avanços, temas importantes foram tratados, como a área de saneamento, aqui para Minas Gerais, a BR-381. Houve algum avanço em relação a esses temas, por exemplo, ou 2023 deixou a desejar nesses quesitos? Na verdade, assim, o déficit de infraestrutura, e a gente está falando de déficit de infraestrutura no saneamento, de déficit de infraestrutura nos portos, aeroportos, escolas, ele é acumulado, né, historicamente. Não se resolve um problema num ano e nenhum governo, seja ele de qual orientação for, conseguiria, de fato, resolver isso em um ano. Eu acho que a gente tem passagens importantes ao longo de 2023, talvez a ideia do lançamento do PAC, né, como uma tentativa, que é uma tentativa não só política, mas uma tentativa também de aspecto jurídico, econômico, financeiro, de alavancar recursos que não são só recursos dos cofres públicos, eles contam também com a presença da iniciativa privada para, de fato, promover alguns setores que são considerados interessantes. E eu destaco aqui duas vertentes do PAC. O PAC se preocupa muito com a questão das cidades inteligentes, tem um aspecto ambiental por trás disso, das cidades inteligentes, e também com a questão da transição energética. Então, são dois segmentos que receberam maior atenção do PAC. O PAC se desenrola por 3 anos, então a perspectiva é de que 2024 tenha, de fato, um aquecimento, mas tudo isso não vai se consolidar apenas em 2024. Ô, professora, a gente está falando de PAC, né, que é um programa lançado pelo governo federal, está falando do primeiro ano do governo, do terceiro mandato do presidente Lula, mas obras, infraestrutura, isso é de única responsabilidade do governo federal e o papel dos governos estaduais e das prefeituras? Na verdade, infraestrutura não é um tema só do governo federal. A Constituição, ela distribui competências para todos os entes. Por exemplo, a questão do saneamento envolve, sobretudo, municípios, né? Hoje a gente tem uma discussão já serenada a respeito da titularidade dos municípios para darem conta do saneamento, que é um aspecto importantíssimo no Brasil, porque a gente tem cerca de 56% da população sem coleta de esgoto apropriada. Então, essa é uma temática importante e, obviamente, que os municípios sozinhos, que os municípios não são Belo Horizonte. A realidade de Minas é uma realidade muito plural. Municípios pequenos sozinhos não vão dar conta do desafio do saneamento. Então, eles precisam de um apoio, seja financeiro, seja do ponto de vista administrativo, de outros entes, né? Então, as modelagens para tratar do saneamento podem incluir, inclusive, que os municípios se agrupem para que, em conjunto, consigam, de fato, resolver a questão do saneamento. E saneamento foi um tema importante na pauta de 2023, né? Foi um tema bem tratado em 2023? O ano de 2023, ele nos presenteou com uma das discussões mais interessantes sobre saneamento e das derrotas mais sensíveis para o governo Lula, porque o governo Lula pretendeu fazer algumas alterações via decreto, no que a gente chama de marco do saneamento. Sim. E se viu na iminência de uma derrota flagrosa no Congresso Nacional e acabou tendo que voltar atrás, porque a ideia do governo Lula era de incentivar ainda a presença das empresas estaduais, permitindo que elas pudessem ser contratadas pelos municípios sem licitação, que era alguma coisa que antagonizava com o marco do saneamento. Isso tinha um endereço muito voltado para o estado da Bahia, mas acabava se expandindo para o Brasil inteiro e o governo Lula acabou tendo que voltar atrás.
Então, qual que é a lógica do saneamento que hoje a gente tem? As empresas estatais, elas podem, obviamente, prestar o serviço, mas elas não têm uma preferência. Elas vão disputar isto com o mercado privado. Professora, no ano de 2023, no caso específico aqui de Minas Gerais, a gente viu aí um dilema envolvendo a BR-040 com um problema na concessão, né? A Via 040 se desfazendo da concessão, a justiça entrando, garantindo então que ela fique responsável pela rodovia pelo menos até fevereiro, março. A BR-381 com tentativa, né, de concessão. Qual é o cenário que a senhora vê hoje nessa condição aí das parcerias público-privadas, das concessões às rodovias? Isso vai melhorar em 2024? Ou o modelo está errado, tem que ser revisto? O que acontece? É muito importante que as pessoas entendam que quando a gente está falando de coisas federais, como é o caso das rodovias federais, esses editais de licitação, eles passam pelo crivo do TCU. Então, não se publica o edital antes. O TCU, ele examina, há um diálogo com o TCU. Que é o Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Que, sob uma certa lógica, é bom, porque o edital sai um pouco mais amadurecido. Mas não há uma liberdade total da ANTT, que é a agência reguladora que cuida disso, nem do governo federal, para publicar o edital do jeito que eles querem. E o governo federal, seja na época da Dilma, do presidente Bolsonaro e do presidente Lula, eles têm tentado viabilizar essa concessão. A gente está falando de uma rodovia muito sensível, até do ponto de vista físico. E o que acontece... Da 381. Estou falando da 381. Sim. E o que acontece é uma rejeição do mercado para os modelos de edital que são propostos. Ou seja, o mercado, ele não topa assumir o risco de cuidar daquela rodovia, de fazer as intervenções necessárias para receber os benefícios que são previstos no edital. Então, o que a gente percebe é que, mais uma vez, essa questão vai voltar ao TCU para tentar se encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de atratividade dessa concessão. Mas não tem alternativa. Ali é o caso, sim, de atrair a iniciativa privada e ver se a iniciativa privada assume o dever de fazer as intervenções. Só para concluir, voltando um pouquinho em relação ao PAC, 1 trilhão e 300 bilhões de reais previstos. 1,7. 1,7. O que fazer para que esse recurso todo seja empregado, que as obras saiam do papel, sejam concluídas e não fiquem paradas, como esse dado que a gente deu no início, aí, quase 40% dos contratos pagos com recursos da União parados? São várias as causas de obras paradas, né? Inclusive por determinação judicial, inclusive por influência de órgãos de controle. O achado do TCU, que diz dessa quantidade de obras paradas, ele aponta várias causas. Em alguns momentos, falta de fluxo financeiro para alimentar as obras. Em alguns casos, abandono pelas empresas. E é interessante ver por que as empresas abandonam. Porque raciocinemos, se aquilo está funcionando bem, se ela se entende bem remunerada, por que ela abandonaria? Das maiores justificativas para abandono de obra está no seguinte: projetou-se a obra num determinado momento, aquela projeção ela não se concretiza por N razões, pandemia, guerra, questões naturais, achados que são identificados quando a execução da obra começa, e as empresas, então, reclamam reequilíbrios. E os agentes públicos, eles temem conceder reequilíbrio. Então, as empresas também abandonam por isso. O reequilíbrio é rever o valor da obra. Rever o valor da obra, porque a obra, assim como acontece na vida da gente, ela é planejada e ela tem todo um endereçamento, mas, de repente, você não consegue desapropriar um determinado trecho, você tem que fazer um desvio, muda-se o valor. De repente, você tem descobertas, quando você começa a executar a obra, que mostram que aquilo que se conhecia sobre a área não é real. Você tem questões externas como pandemia, questões cambiais, tudo, aumento de preço, né? Você vê que a questão do asfalto e do aço, recentemente, são insumos que tiveram um preço absolutamente majorado. E há um medo dos gestores de conceder reequilíbrio. Por quê? Porque noticia-se que termo aditivo é alguma coisa maléfica. Decisões judiciais que mandam paralisar, decisões dos tribunais de contas, tem uma participação também dos órgãos de controle nisso.
Nós recebemos no Jornal da Itatiaia a professora da UFMG de Direito Administrativo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Cristiana Fortini, analisando a infraestrutura no Brasil no ano de 2023 e as perspectivas para 2024. Professora, obrigado pela presença. Um ótimo dia para a senhora. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Obrigada ao pessoal que está nos acompanhando. Obrigada, professora, e um feliz 2024.